Aqui no show. Deixa eu falar o que eu ouvi hoje sobre mim. Não foi sobre mim, mas foi sobre mim. O Enneagrama número 4, que eu não sei exatamente como é que funciona, é o socialista. Não quer saber de dinheiro, quer viver da arte dele. É artista. A maioria do 4 quer tocar violão. Ou se ele quer criar alguma coisa, ele quer criar algo que vai salvar a humanidade. Essa galera não ganha dinheiro. Ai, baralho. Aí assim, né? Então cheguei pro ChatGPT e pro Grok. Eu sou socialista? Me explica. E aí eu falei, me faça perguntas, né? Pra saber como é que é a minha visão, se eu sou socialista, né? E aí ele foi perguntando e tal, ele falou assim, olha, com base nas informações que você forneceu, nossa, ele pegou uma coisa muito interessante aqui, ó. Também atendo ao seu pedido implícito de feedback direto sobre a viabilidade das ideias. Interessante. Síntese da sua filosofia, cooperação global via energia individual. Ativar a colaboração humana em larga escala, convertendo energia e contribuição de cada pessoa em valor compartilhado, com liberdade de entrada e saída. Quem quiser entrar e sair, pode e volta quando quiser. Token diário sem acumulação. Sistema fluido e acessível que fornece um token diário para cobrir necessidades básicas. Casa, comida, roupa lavada, como hostel. Eliminando a necessidade de acumulação pessoal ao garantir produtividade em escala. Plataforma de necessidades em tempo real. Uma plataforma que registra contribuições diárias e pedido de ajuda, gerando relatórios de demanda serem atendidos com potencial de substituir modelos tradicionais de governo. Contribuição adaptável e inclusiva. Remuneração diária baseada em contribuições que evoluem conforme a capacidade de cada pessoa. De apertar um botão a tarefas complexas, garantindo inclusão mesmo para quem tem limitações. Então isso aqui foi contribuição adaptável e inclusiva. Definição do bem comum por consenso algoritmo. Decisões sobre o que é contra o bem comum, baseadas em consenso ou extração de consenso. Executados por algoritmos playbooks com você definindo inicialmente os valores, no caso eu. Análise objetiva dos pontos levantados. Cooperação global e liberdade de entrada e saída. Permitir que pessoas saiam e entrem livremente é um mecanismo inclusivo, mas desafiador em termos de estabilidade do sistema. Sem compromisso mínimo, pode haver oscilações na força de trabalho ou recursos, dificultando previsibilidade. Fato. Talvez então a gente compense ter alguma coisa tipo assim, os contratos são semanais ou mensais. Pode começar, mensal é muito tempo. Semanal é que semana nem existe, mês também não. É que assim, se eu não tenho previsibilidade, eu preciso ter adaptabilidade. E se o sistema está desenhado bem o suficiente, eu acredito que eu consigo ter adaptabilidade para chegar a um ponto de que uma pessoa consegue ir lá e fazer. Quem estiver por perto, ou senão não faz. Mas tipo, pelo menos está parando de pé. Hoje aqui, se todos os voluntários saírem, o hostel não para. Mas também, tipo, se sofre. Mas se a automação ela tivesse mais evoluída, qualquer pessoa ela poderia ser substituível. Então é para lá que a gente está indo. Para chegar até lá, uma vez por semana, daria para pensar alguma coisa assim. Aí entra a questão de que se eu for fazer negócio de voluntariado, teria mais aí um tempo colocando energia nisso e tudo mais. Eventualmente eu poderia atacar primeiro, e eu sou o atacante, né? Poderia atacar primeiro, fazer alguma coisa que esteja ganhando dinheiro, crescendo, e aí eu abro, com base nisso eu abro. Token diário sem acumulação. A ideia de cobrir necessidades básicas, casa, comida e roupa lavada via token diário, elimina incentivo de acumulação, alinhando-se a uma economia pós-escassez. Porém, a viabilidade depende da produtividade em larga escala, o que exige autocoordenação e adesão. Custos fixos podem superar contribuições se a participação for volátil. Se eu tenho uma quantidade de 100 hostels e o voluntário ele entra para agregar, ele é a alma do negócio, eu não preciso ter, eu posso ter essa volatilidade nas participações e a coisa ainda para de pé.
plataformas de necessidades em tempo real. Registrar demandas e contribuições em tempo real é tecnicamente viável com tecnologia atual, blockchain e para análise de dados. Isso pode otimizar a alocação de recursos, mas exige infraestrutura digital robusta, acessível globalmente, proteção contra manipulação ou falhas. É segundo momento, né? E tecnicamente viável é porque já estou teoricamente fazendo, né? O MVP já está teoricamente no ar e apanhando. Contribuição adaptável. Iniciar com ações básicas, apertar um botão e evoluir conforme a pessoa é um design inclusivo, mas medir contribuição de forma justa é complexa. Definir valor para tarefas díspares, físicas, intelectuais e emocionais pode gerar disputas ou percepções de injustiça. Por isso que a ideia é ter né, o mesmo valor para tudo. E aí, ok, tudo paga igual. Você quer fazer o que agora? Se tudo pagasse igual, você faria o quê? Se todos os empregos, todos os trabalhos, todo tipo de função, todo tipo de atribuição, todo tipo de ajuda, todo tipo de contribuição, se tudo pagasse igual, você faria o quê? Essa é a pergunta. Bem comum via algoritmos. Os algoritmos para ter consciência e executar decisões é eficiente, mas centralizar a definição inicial dos valores em você é um ponto de vulnerabilidade. Algoritmos refletem os dados e regras que recebem. Se os valores iniciais forem enviesados, o sistema perpetuará isso. Verdade. E aí tem uma questão que é o seguinte. O conceito de países, eu acho que dá pra gente manter e tudo mais. Tem uma questão cultural e tal. Se todo mundo tem acesso a casa, comida e roupa lavada, eu ter país, não ter país, beleza, né? E aí eu poder viajar de preferência, né? Fui para tal país, voltei para tal país, pode manter o tal país. E aí, considerando que existem essas entidades, né? Só que elas não têm esse mesmo poder atual e tudo mais, daria para influenciar valores, daria para influenciar. E inclusive seria bom. Ai, caralho, velho. Tô achando que quando eu aplico essa filosofia em mim mesmo, me fala, tipo assim, pra eu ir pra China. Porque daria pra fazer esse paralelo, né? Uma região geográfica, uma nação é uma região geográfica com um conjunto de valores. Então, se você joga por esse valor, vai lá. Se o valor tal é importante para você, vai para lá, porque lá é esse valor que é aplicável. Então, poderia ser um conjunto de valores aplicável. E aí, esse conjunto de valores que vai alimentar essa tomada de decisão do que é o bem comum e do que deve ser priorizado, do que deve ser permitido, do que deve ser agido, a própria participação das pessoas no certo e errado e no que deve ser priorizado, tipo, tem um espaço aqui, vamos fazer uma quadra ou vamos fazer um jardim? Eu poderia fazer perguntas que segmentam e entendem, e aí eu monto esse perfil da nação, que é um perfil que eu consigo usar a IA eventualmente para falar para o pessoal, você está no lugar errado, vai para lá que é o seu perfil. E isso aí, as coisas elas vão mudando e tal. A ideia não é que, tipo assim, a pessoa ela seja soberana na dela, mas se todo mundo decidir que tem que explodir, não, o sistema barraria. Então tem alguns valores absolutos, mas aí abaixo desses valores absolutos seria um mínimo possível, e abaixo disso seria flexibilidade regional. E aí acho que dá pra ser até no ponto de cidade, né? Acho que no ponto de cidade faz sentido, sim. Nossa, tem uma cidade que é pauleira e tal, e você tem outra cidade que é muito sossegada e tal. Você tá na cidade errada, vai pra lá fazer isso e tal. E aí, tipo, encontre sua tribo, find your tribe, meet your tribe.
Emanuel, pode ser que os algoritmos perpetuem os seus vieses? Pode. Socialismo tecnológico, conexão com ideologias, socialismo tecnológico. Sistema de token, plataforma digital, foco em cooperação global se alinham a visões de socialismo tecnológico, que propõe usar tecnologia para organizar a produção e distribuição de recursos. Ideia de CyberSyn no Chile, 1970, o propósito moderno de economia planificada digital. Economia pós-escassez, a eliminação de acumulação e garantia de necessidades básicas via produtividade em escala e com teorias de pós-escassez defendidas por pensadores como Peter Diamandis, olha aí, ou movimentos como Zeitgeist, que buscam superar a lógica de mercado com tecnologia de inovação, colaboração. Mutualismo digital, a plataforma associativa e liberdade de entrada e saída lembram o mutualismo, corrente anarquista de cooperação voluntária. Mutualismo, corrente anarquista de cooperação voluntária. Plataforma associativa e liberdade de entrada e saída. Não é muito bem anarquia. Liberdade de entrada e saída é assim, ó. Aqui tem regras. Se você não quer, é só não jogar. Não é anarquia. Plataforma associativa, mas todo mundo é sócio. Todo mundo é sócio no sentido de direitos e deveres estão garantidos para todo mundo. Então, assim, tem direito de trabalhar. Tem direito de ser feliz, comer, dormir bem, contribuir, viajar, seguir seu sonho. Então, então por isso que a associação, a ideia da associação não é que cada um faz o que bem entender. A ideia da associação é que não tenha uma divisão de classe entre sócios e usuários. Não, vamos defender o interesse dos sócios, vamos defender o interesse dos usuários. É combinar essas duas coisas, é aproximar isso para que todo mundo seja usuário, sócio. Tecnocracia social. A execução de decisões por algoritmos e substituição de modelos de governo tradicionais indicam uma inclinação tecnocrática, mas com objetivo social, bem-estar coletivo, diferente de tecnocracias puramente utilitárias. Dá um exemplo de tecnocracia puramente utilitárias. A ideia não é ser anarquia. O jogo tem regra. Quem não quer jogar nas regras é só sair. Economia pós-escassez. Economia pós-escassez fez sentido. Socialismo tecnológico também, organizar produção também faz sentido. Socialismo tecnológico. Desafios. Ok. Tecnocracia social. A execução de decisões por algoritmos e substituição de modelos de governo indicam uma inclinação tecnocrática, mas com objetivo social. Sua relação, desalinhamento com socialismo estatal e liberalismo clássico. Sua rejeição de acumulação e governo tradicional. Rejeição de acumulação e governo tradicional. Rejeição de acumulação e governo tradicional diverge do socialismo estatal e do liberalismo. Então, não é socialismo estatal e também não é liberalismo. Valorização da propriedade de mercado. Sobre liberalismo, existem dois fatores. Um é a formação de novos negócios de maneira fluida. Isso deve ser incentivado. Também seria possível ter um tracking de quem disponibilizou ajuda para aquele business, para essa pessoa ter ser remunerada, mas se bem que pensando bem, pessoa ser remunerada.
remunerada. Se bem que, pensando melhor, a visão é da eliminação da identidade individual. Cada pessoa teria um indicador que a plataforma reconhece e ela pode ser quem quiser na vida. E a plataforma permite também que ela gere valor sem depender de uma identidade individual. Putz, eu preciso escrever um livro em relação a isso aqui. Compensa escrever um livro. É que escrever livro é uma punheta deliciosa, né? Ai, foi aquele negócio que depois ninguém vai ler. Enquanto não tiver uma coisa prática. As pessoas ficar falando aqui no discurso e tudo mais, porra, divertidíssimo. Hilário. Agora, se não tiver uma coisa prática, vai ficar pessoas falando que eu sou nível 4. E aí também não dá pra culpar, né? Porque se não tem uma coisa prática, ela fica na teoria. E a teoria, aí cada um leva a teoria pra passear como quiser, né? Desalinhamento com o socialismo estatal. Pelo amor de Deus, Estado, ele tem que abanar o braço e tal. Reunir a galera, dar um abraço em grupo, falar alguma coisa ali e sair fora. E deixar o pau quebrar nisso aqui que vai ser 100 vezes mais eficiente que qualquer governo. Desafios práticos e riscos. Análise objetiva. Escalabilidade. Converter energia individual em cooperação global exige alta adesão inicial. Sem massa crítica de participantes, o sistema não sustenta. Vamos começar a colocar algumas respostas aqui. Algumas respostas sobre os desafios práticos e riscos. Escalabilidade inicial daria para ser em hostels ou novos negócios. Ambos precisam de gente de forma que somaria. Quando as pessoas se afastam, ele não para de funcionar. Isso é uma alavancagem para esse modelo inicial. Só tenho começado com o hostel, mas talvez migre para novos negócios. Metade do meu trabalho é de me fazer de bobo para continuar seguindo o fio, seja lá para onde ele levar. Nossa. Como atrair pessoas e sem coerção? Como atrair pessoas? Falando no TikTok, quem quiser viajar de graça consegue. E levantar hostels que estejam buscando voluntários. Eu conheço alguns. Expandir daí. Alguns center e atrás. Isso. E expandir a partir daí. Viabilidade econômica. Garantir que as comidas e roupa lavada para todos via token pressupõe que a produtividade coletiva cubra os custos. Se a contribuição for insuficiente ou desigual, o sistema entra em déficit. Como balancear isso sem acumulação ou reservas? Aqui tem uma questão que é a seguinte. Quando eu falo de hostel, aqui tem 2 pontos. Se eu estiver falando de novos negócios, aí não tem casa, comida e roupa lavada.
Se eu falo de hostels, aí sim, hoje teoricamente eu poderia estar empregando 1000 pessoas, vamos dizer assim, em diferentes hostels, só habitando lá e trabalhando na plataforma em paralelo. Isso colocaria a roda da viabilidade econômica para girar. Meu Deus do céu. Como balancear isso sem acumulação ou reservas? Ai! Uá! Ai! Uf! Ai! Ai! Vai fazer trilha de 12 km. Nossa, que bravo. O hostel é aquela ideia que se não vender todas as camas hoje, não tem mais amanhã. Não, amanhã já é outra. Ou seja, tem um incentivo a mais para ter 100% de ocupação. Além disso, o hostel, quanto mais pessoas tem, o hostel social, quanto mais pessoas tem, mais valor possui. Ou seja, eu tenho business que tem a disponibilidade de recursos, o incentivo para receber pessoas e a disponibilidade de recursos perecíveis. O incentivo para receber pessoas, eu tenho os recursos e os incentivos. E o incentivo para receber pessoas. Governança e poder. Definir o bem comum inicialmente por você, rodar via algoritmo, cria um risco de centralização. Quem controla o algoritmo controla o sistema. Como evitar abusos ou perda de confiança se o consenso algoritmo for questionado? Então, aqui entra um dos valores sobre governança e poder. Aqui entra um dos valores. É confiança. Fé. Pode chamar do que quiser. Tem que escolher confiar, senão vai para o buraco. E outro valor, diga-se de passagem, seria transparência. Para que haja em conjunto com a confiança. Então, teoricamente, estou criando isso aqui e já entra nisso, né? Transparência, confiança e tudo mais. Quem controla? Como evitar abusos ou perda de confiança? Com transparência. Parou. Ai. Nossa, não tá ligado esse ar-condicionado? Pelo amor de Deus.
Inclusão real. Embora a contribuição adaptável seja inclusiva em teoria, pessoas com limitações severas podem não conseguir nem apertar um botão. Então vamos fazer assim. A pessoa que não conseguir nem apertar um botão vai ser estudada e isso entra como a contribuição dela. Como resolver, né, esse caso? Então a gente vai ter que estudar essa pessoa para resolver esse caso. Ela merece conseguir apertar o botão. Infraestrutura tecnológica. Uma plataforma global de necessidade de tempo real exige servidores, conectividade universal e segurança digital. Se implicar os custos iniciais e dependência de tecnologia, pode ser um ponto frágil em áreas de baixa conectividade ou durante crises. Começamos com lugares que têm conectividade e um celular. Atualmente o sistema roda na AWS servidor.